sou a mãe, eu sou o pai, eu sou a conselheira, eu sou amiga. Às vezes eu sou a avó, às vezes eu sou colega. Eu sou única e exclusiva fonte de renda quanto de estrutura emocional para minha família. Essa é a Jéssica, uma das mais de 41 milhões de mulheres no Brasil que são a principal ou única fonte de renda da família. Hoje, a cada 100 lares, 52 são chefiados por mulheres. Jéssica garante o sustento da família sozinha. Ela ganha vida como supervisora de atendimento e tenta conciliar o trabalho com todas as outras responsabilidades de ser mãe de 3 filhos. Mas nem sempre foi assim. Fui casada por período de quase 10 anos. Tive um relacionamento. Eu era a dona da casa, eu era mãe em tempo integral, eu cuidava das crianças. Até que na pandemia, na segunda onda, meu marido faleceu. E foi quando eu precisei assumir não só as despesas, como todas as responsabilidades. Tanto sendo mãe quanto pai. Suprir essa necessidade não só financeira como afetiva das crianças. A partir deste momento, a pandemia transformou a vida dela e o impacto foi muito além da rotina. Foi literalmente um baque. Porque eu estava fazendo tratamento psicológico, estava fazendo tratamento de depressão pós-parto. A gente teve que interromper devido ao lockdown. Perdi meu pai na primeira onda. Porém, eu ainda tinha o apoio, tinha o auxílio do meu marido, então tinha o meu esposo do meu lado me dando toda a força. E ainda ter que digerir, ainda estava assimilando tudo o que estava acontecendo, ainda tive que me ver literalmente sozinha. Olhava para o lado e falava, não tem o que fazer, não tem o que ser feito, eu preciso. Mesmo assim, foi um processo complicado, foi um processo bem doloroso, que quase não aguentei. Se eu tô de pé hoje foi por causa das minhas crianças. São nesses momentos que a família faz toda a diferença. Em meio a tanta mudança, foi nos filhos que ela encontrou a força para recomeçar. Quem me levantou hoje foi meu filho mais velho. Ele que, enquanto eu estava na cama, que eu não tinha força para reagir, ele entendeu rapidamente, ele amadureceu muito rápido, então ele me ajudava com a alimentação, colocava as crianças na van para ir para a escola, ele buscava, dava banho nas crianças. Fiquei quase 2 semanas sem conseguir me alimentar com nada, não saía do quarto para nada, vivia no quarto escuro, não levantava da cama. O meu filho, toda vez ele sempre tentava fazer alguma coisa e falava, mãe, você precisa comer, mãe, eu preciso que você coma. E foi assim, ver o meu filho tão novo, se prestando, né, tentando me levantar, foi onde deu essa virada. Eu falei, eu preciso reagir. Cara, ela não é só minha mãe, minha amiga, ela é uma referência do que ser na vida, sabe? Referência de quem batalhou e tá vencendo, sabe? Então, meio que um ídolo, né? Depois de se reconstruir, Jéssica ainda teve que enfrentar outro desafio, o mercado de trabalho. Inicialmente, a maior dificuldade é dentro do mercado de trabalho. Parece besteira, mas quando eu me mudei pra cá, eu ouvia muitos nãos, só pelo fato de eu falar que eu era viúva e que eu tinha 3 crianças pequenas. Eu fui muito rejeitada em muitas entrevistas e os poucos lugares que me abriam portas eram lugares que pagavam pouquíssimo e que eu trabalhava demais. Então, assim, demorei bastante, foi quase 1 ano para eu conseguir me estabilizar, para eu conseguir encontrar um emprego que me aceitasse pela minha competência, né? E a realidade das mulheres que sustentam a família no mercado de trabalho ainda é muito desafiadora. Segundo o IBGE, elas ganham em média 30% a menos do que os homens na mesma condição. As oportunidades também são menores. A taxa de desemprego entre os homens é de 7,9%, enquanto entre as mulheres chega a 9,2%. E o cenário é ainda mais duro para mulheres pretas ou pardas, cujo desemprego atinge 14%. Nós convidamos a professora universitária Tatiane Nascimento, mestra em políticas públicas, para explicar os motivos deste cenário. Nós vemos nesse cenário mulheres que tinham ali um ovo, um trigo, um leite, fez um bolo, com o recurso daquele um bolo, comprou ingrediente, fez 2 bolos, depois fez 4 bolos, e aí foi vendendo bolo, daqui a pouco já tinha sua confeitaria, daqui a pouco já virou uma franquia, que acontece. E hoje nós temos sim um número muito grande de mulheres que são
chefes de casa. Mas, para elas darem conta de tudo isso, existem áreas da vida dela que está ficando para trás, né? Então, a gente vê que, às vezes, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser chefe da família, ela precisa ser mãe, ela precisa dar conta de tudo. E, de alguma forma, por mais que esse dado vem crescendo, não é o cenário ideal para a mulher. A gente precisa de políticas públicas, precisa de condições para que a gente consiga dar conta de tudo, né? Tatiane, as mulheres têm assumido cada vez mais esse papel de chefes da família, mas ainda precisam enfrentar muitas barreiras no mercado de trabalho. Para você, quais são os principais fatores que explicam essas dificuldades? Quando a gente vai fazer a contratação dessa mulher, ela tem filhos, então ela vai precisar talvez, né, cuidar desses filhos caso fique doente, se ausentar em algum momento. Ela pode ficar grávida, então essa questão também no mercado de trabalho impacta. E outras leis, né? Por exemplo, no comércio, ela não pode trabalhar domingos frequentes, ela tem um direito maior aí de folgas. E isso impacta para o empreendedor que vai empregabilizar essa mulher. E quais seriam as alternativas ou possíveis soluções para tornar essa jornada mais justa para as mulheres? Então eu penso numa equidade, tratar da maneira que precisa, né? E precisamos sim de vários benefícios aí, porque afinal a gente tem essa jornada dupla, a gente cuida da casa, a gente cuida do filho, a gente tem, né? A gente é polivalente aí em várias funções, nós damos conta, mas a gente também precisa de um descanso, ser entendida, ter esse lugar e esse espaço no mercado de trabalho, mas a gente também não pode ter essa discriminação na faixa salarial, essa discriminação no respeito, né? As mulheres, elas precisam ter lugar de fala, elas precisam, né, de políticas públicas. A vida da mulher exige força em dobro. A desigualdade no mercado de trabalho é real. E a dupla jornada é cansativa. O desgaste é grande, mas mesmo assim, elas se reinventam e mostram que é possível seguir em frente. Eu não escolhi. Claro, eu queria ter a minha independência financeira. Eu queria poder trabalhar, eu queria ter assim, o prazer de dizer assim, trabalhei, é fruto do meu esforço. Mas só quem é mãe solo sabe como dói quando você chega em casa cansado e seu filho fala assim, vamos brincar, e você não tem energia. Ou quando você precisa ser mais presente na escola, mas você não pode faltar no serviço. Então eu não escolhi, mas eu tô fazendo o meu melhor. Afinal, todo esse esforço tem um motivo bem claro. Eu quero ver minhas crianças bem estabilizadas. Eu quero que as minhas crianças cresçam com uma boa base, com uma boa educação. Quero ensinar primeiramente valores. O que eu estou fazendo hoje não é por mim, é pelas crianças. Eu gosto de ficar junto com todo mundo. Eu gosto de ficar com a minha família toda junto. É um pouco brava às vezes, mas ela é minha heroína.